irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que as bênçãos do nosso Pai nos alcancem. Certa vez, um padre muito famoso disse: Jesus queria o reino de Deus na terra, mas nós demos a ele a igreja. Este comentário não foi compreendido por muitos católicos, sendo que alguns, com base no Código de Direito Canônico, chegaram a pedir a excomunhão do padre. Outros alegaram que o padre seria partidário da teologia da libertação. Pensamento este condenado pela Igreja Católica. Esta polêmica me fez recordar o livro No Mundo Maior. Sobretudo, algumas lições importantíssimas trazidas pelo benfeitor Eusébio, nos capítulos 2 e 15. Trata-se de duas explanações ocorridas no plano espiritual, dirigidas a religiosos encarnados na Terra, religiosos de diversas denominações. Na primeira preleção, Eusébio dirige a sua palavra a mais de 1000 aprendizes dos templos espiritualistas, como disse, de diversos ramos ou de diversas denominações. Aprendizes que, muito embora esforçados, ainda não se encontravam preparados para os grandes voos do conhecimento. A preleção tinha como objetivo apresentar sugestões e inspirações beneficentes e salvadoras. O benfeitor destaca que, pelo transcorrer do tempo, os cristãos foram esquecendo, infelizmente, os ensinamentos e os exemplos de Jesus e passaram, então, a levantar barreiras, a criar polêmicas, até que a Inquisição nos levou a queimar pessoas e livros por conta de heresias. E não só. Alerta os espectadores sobre a fome de poder de alguns cristãos nas seguintes palavras: suportamos administradores arbitrários de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. No capítulo 15, intitulado Apelo Cristão, podemos agora apreciar nova preleção de Eusébio, neste momento, neste ensejo, dirigida a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes, como disse, encarnados na Terra. Neste capítulo 15, percebemos certa inquietude e estranheza de André Luiz, como ele estivesse a se questionar. Como entender aquela reunião, aquele trabalho, com religiosos católicos e protestantes? Não seria um desrespeito à crença alheia? Um desrespeito à liberdade de crença? Pelo menos esta foi a minha interpretação à inquietude de André Luiz. Mas consta no livro que Calderaro, percebendo a inquietude de André, esclareceu que se trata de religiosos menos dogmáticos, mais liberais e portadores de grandes virtudes. Neste encontro, Eusébio adverte sobre a tempestade, sobre os tormentos vividos naquela época por instituições religiosas na Terra, que faltavam o seu objetivo na busca da ordem, do trabalho e do entendimento. O mentor espiritual aponta também para o momento incerto e instável que a Terra vivenciava à época,
como até hoje acontece. Uma tempestade que ainda paira sobre a terra, onde o politicamente correto nos impede de expressar, provoca polarização e divisão entre os irmãos até mesmo da mesma crença. Justifica-se então o caos social em que até hoje vivemos, onde a lei de amor é totalmente esquecida e incompreendida. E o benfeitor Eusébio passa a diferenciar as escolas de crença, a maioria levantadas sobre o mesmo alicerce do farisaísmo, e aquelas que, em número pequeno, diminuto, ainda busca viver e reviver a mensagem límpida e cristalina de Jesus. Eusébio considera que, quanto mais rudimentar for o nosso entendimento acerca da finalidade da religião, mais discórdia existirá entre os homens em nome de Jesus. Predominará a heresia da separatividade, o dogmatismo fruto do vaidoso intelectualismo. Neste ambiente de dogmatismo farisaico, os representantes das instituições religiosas são, não raro, vaidosos e, como tal, fomentam a combatividade inferior, o sectarismo, as hostilidades deploráveis. Deste personalismo aviltante, emergem cada vez mais estreitas interpretações, normas rígidas de ação, a provocar polêmicas mordazes, jamais avalizadas pelo mestre dos mestres. Para dissimular esta podridão, esses cristãos dogmáticos passaram a levantar templos de pedra, basílicas suntuosas, a fim de encastelar os preceitos divorciados da mensagem pura do Messias. Desta forma, passamos a assistir às trincheiras sectárias, o morticínio em torno de fogueiras de hostilidade, cujo combustível é a procura de vantagens transitórias no ambiente de mútua concorrência. Tudo isso invocando o nome de Jesus, o Príncipe da Paz. E o benfeitor destaca as escolas de crença que, mesmo em pequeno número, revelam a mensagem de Jesus nos atos de cada dia, com o objetivo de reviver a mensagem límpida e cristalina do Messias. A religião deve, sim, materializar, ou pelo menos procurar materializar o reino de Deus, ou seja, tornar vigente a vontade de Deus na terra. E a igreja deve ter este objetivo. Jesus nos apresentou sua vida, expressão maior da religião do amor universal. E nós devemos dar o exemplo. A mensagem de Jesus Cristo e o seu sacrifício servem por si só para levar os discípulos a abandonar a fantasia do domínio, da força, a ilusão da violência. Não podemos, meus irmãos, esquecer que o objetivo da religião é fomentar o espírito de fraternidade como força equilibrante da mente, como força equilibrante da mente humana e como força equilibrante também do mundo. O maior sacrifício do cristão deve ser o seu devotamento fraternal, oferecendo, caso seja até mesmo necessário, oferecendo a própria vida a fim de garimpar na terra tesouros celestiais. O cristão verdadeiro é como defende Eusébio, aquele que compreende o governo universal, ou seja, Deus, não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos
convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista. A única guerra a travar é a nossa luta interior, pela prática da renúncia. É perseguir e aproveitar cada oportunidade de servir pelo amor e autoconhecimento. Em verdade, a Terra, como o nosso próprio corpo, devem ser o verdadeiro templo, onde não existam barreiras para a livre manifestação do pensamento, lugar santo da oração, da vivência do amor, do atendimento mútuo. O templo da terra deve ser o lugar de reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Jamais a exclusão deles do grupo ou da comunidade. Ser cristão verdadeiro é sempre estender os braços ao próximo, sobretudo aqueles que são marginalizados, como as prostitutas, adúlteros e até mesmo os hereges. O templo deve ser o lugar onde se fomenta o conhecimento, o questionamento, a busca pela verdade. O templo ou a igreja deve ser o lugar onde possamos auscultar todas as ideias, apontamentos e sugestões, para que, sob a inspiração de Deus, possamos reavaliar os preceitos e diretrizes teológicas, em alguns casos abraçados cegamente. O templo ou a igreja deve ser o lugar onde aprendemos a dominar e a disciplinar as nossas paixões e os nossos impulsos da animalidade. É no templo da vida que podemos vencer as tendências instintivas que nos incita a demarcar territórios, a destruir aquele ou aquilo que nos incomoda, que nos leva a insensatamente isolar nosso irmão que é, como nós, filho de Deus. A igreja deve ser o docilar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações, onde a meta é fugir da ignorância, livrando-nos do cárcere que o intelectualismo vaidoso e hipócrita nos aloja. E que a instrução não nos seduza a ponto de nos distanciar do irmão e a nos distanciar da sabedoria. Como nos ensina Eusébio no livro No Mundo Maior, o cristão deve aguardar o céu sem menosprezar a terra. E isto não implica dizer que se é partidário da teologia da libertação. Ou seja, o cristão na vida social deve praticar a fraternidade pura, a mais pura, sendo o verdadeiro irmão uns dos outros. Isto sim representa o pensamento social do Mestre Nazareno, pois apresenta a fraternidade como meta de toda a sociedade verdadeiramente civilizada. O cristão verdadeiro é aquele que empreende todos os esforços para ser útil à sociedade, em que o bem comum seja o seu interesse maior, mesmo que receba o rótulo indevido de socialista, marxista, ou que seja acusado indevidamente de ser adepto desta ou daquela heresia teológica. Penso, de minha parte, que quando o padre disse que Jesus queria o reino de Deus, mas nós demos a ele a igreja, penso que ele queria dizer que a igreja atual, como as demais denominações religiosas, divorciaram-se do princípio da fraternidade apregoado e vivido por Jesus, e que a maioria das instituições religiosas se encontra levantada no mesmo alicerce do farisaísmo da época de Jesus, onde os religiosos são hábeis em ditar normas,
regras, separar, mas mantém-se distante da lei do amor, princípio basilar da mensagem de Jesus Cristo. E, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, finalizo. Penso que a maioria das religiões na Terra não se encontra preparada para responder à intelectualidade inquieta. Há aqueles que não se satisfazem com respostas dogmáticas, diretrizes ultrapassadas, mesmo que seja em nome de Deus ou dos príncipes da paz. Mesmo assim, respeito todas as religiões, todos os religiosos, sobretudo aqueles que respeitam a diferença, que não excluem da igreja ou sepultam na indiferença aqueles que questionam os dogmas e procuram de forma inovadora auscultar a vontade divina. E você, que jamais teve conhecimento ou acesso à doutrina espírita, eu te convido a estudar as obras, a codificação, e você perceberá que a doutrina espírita tem muito a nos ajudar. Se tornará um instrumento útil para que nós possamos descobrir a melhor forma de sermos ou procurar ser o verdadeiro seguidor ou discípulo de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu valorizo toda e qualquer pessoa que de fato trabalha de coração e procura levar, mesmo que de forma às vezes incorreta ou imprecisa, a mensagem de Jesus. Porque se nós não somos seres perfeitos, como esperar de nós a perfeição? O que é injustificável é a nossa inércia, ou a crítica desairosa àquele que trabalha. Que Jesus Cristo abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.